Bom dia, boa noite, boa tarde. Quem vai assistir aqui essa aula. Vou tentar resumir ao máximo essa aula de cinema. Vai ser disponibilizado também PDF e PowerPoint para que vocês possam assistir. Bem, nas aulas a gente viu alguns filmes para que vocês pudessem ampliar o repertório e também praticar a análise e o olhar. Começamos por falar do cinema de modo geral, do surgimento do cinema, foi em 1896, confundi. O primeiro filme, Chegada do Trem na Estação, retratava um trem chegando na estação, né, como as primeiras filmagens que tinham como objetivo mostrar cenas do cotidiano. Mas o cinema, no decorrer da história, ele tem uma relação por contar histórias, por contar fatos que fazem parte da história mundial. Galinha Ingênuo, de 1943, é uma delas. Ou conhecido simplesmente Galinho de Little. Então, o Galinho de Little é um galinho ingênuo que acredita, né, de que o céu está caindo. E tudo não passa da armação de uma raposa que quer devorar todo o galinheiro, né, todos os animais que estão ali. Então, ao invés dela chegar tocando terror, ela vai se utilizar da comunicação para tentar ludibriar. O filme é uma referência clara à estratégia do Hitler, para mostrar como a comunicação pode ser utilizada como arma e como um elemento, né, na definição de um. Então aqui são alguns pontos, né? O objetivo da Disney era mostrar a tática de como o nazismo dominou a Alemanha através do conto, personificando como personagem e representando tipos de cada. Outro trecho de filme que a gente assistiu em sala de aula foi Crash no Limite. Crash ganhou um Oscar em 2011 como o melhor filme logo após os atentados do 11 de setembro, onde deixou a população norte-americana em estado de tensão com os imigrantes que, né, habitavam os Estados Unidos. E aí é um filme que mostra pessoas tendo suas vidas cruzadas e chegando ao seu extremo, ao seu limite. Essa é uma cena onde o chaveiro, ele mora num bairro violento, um bairro pobre, e ele tem o azar de trabalhar com o dono de uma loja, ele de origem árabe, não posso nem fazer essa afirmação, né? Na verdade, de origem persa, mas a forma como ele fala, as aparências, né, fazem com que as pessoas vejam, né, determinem que ele é um árabe. E ele sofre preconceito, a loja dele é quebrada e ele vai acertar contas, né, com o chaveiro que não consertou a fechadura. E aí a filha dele compra uma arma para ele tentar se defender. Porém, ele vai pegar essa arma para usar como um acerto de contas com o chaveiro. E aí, né, tem-se um momento mágico, momento spoiler, momento mágico, onde tem-se um milagre, entre aspas. O filme é de conflitos, né? Ele expõe uma celeuma de preconceito racial, física, social, cultural da sociedade norte-americana, frutos dos atentados do 11 de setembro. As pessoas se encontram e elas chegam ao seu limite. É aí que você vê que uma pessoa boa pode se tornar má e uma pessoa má pode também ter lapsos de momento bom. Na verdade, não é uma pessoa, né, má se tornar uma pessoa boa, mas, né, todos nós temos capacidades de ter atitudes boas e atitudes. Aí a gente vem para o cinema brasileiro, que é um cinema riquíssimo, né, considerando a variedade, né, das regiões dos estados, né, do Brasil Norte, Sul, Oeste, isso. E aí acaba com o mito de que o Brasil tem filmes bons, né? E aí, assim como a sociedade modifica os rumos da história, né? Aqui foi um comentário que surgiu durante uma aula em relação a alguns filmes. E a gente tem alguns filmes brasileiros, né, que Pagador de Promessa, da década de 60, um filme que, se não me engano, ganhou premiações e mostra, né,
essa aparência do brasileiro, né, que tem uma ligação muito estreita com a religião. Do lado direito a gente tem Cine Hollywood, um filme produzido no Nordeste, o Nordeste que vem crescendo muito com relação às produções tanto de filmes de comédia quanto de filmes que trazem à tona, né, a região de Glauber Rocha, que traz à tona aí as produções, né, não é só o Sudeste e o Sul que produz filme, o Nordeste também produz e filmes de excelente qualidade. Cine Hollywood, do Edmilson Filho, traz aí uma mistura de como o cinema tenta se reconstruir numa cidadezinha pequena. Ele, que é um fanático por filmes de produções, também faz seus próprios filmes. Então é uma mistura, né, de como o cinema sobrevive, né, em regiões que não tem tanta estrutura assim, e até mesmo como o cinema, né, consegue sobreviver diante de tantas polêmicas. Bem, aí para a gente considerar o cinema brasileiro, a gente tem que ver a produção, a distribuição e a pós-produção. Então é na distribuição aí que a gente percebe algumas nuances. E aí a gente tem uma das perguntas feitas, né, durante a aula foi que quais são os filmes, né, os últimos filmes que você assistiu e quais os filmes que você considera bom. E a grande maioria vai dizer Tropa de Elite, Cidade de Deus, Olga, filmes que têm um padrão Globo de cinema. Alguns filmes, né, principalmente os principais filmes de destaque no Brasil, né, são produzidos pela indústria Globo. E aí a gente tem que mostrar que isso tem a ver com a experiência que a Globo tem na questão de produções filmográficas, aliás, desculpa, com produções vindas da TV. Então tem uma frase, né, de um autor que ele diz: a mesma câmera que roda o filme, ela filma a novela. E a gente tem uma vasta experiência de 40 anos de produção, né, de novelas. E faz com que a Globo esteja na linha de frente, né, na produção de filmes brasileiros, ou diretamente ou indiretamente. Então aí tem uma estatística, né, da Globo, foram 70 títulos até 2009, 18 deles alcançaram entre 500 mil e 1 milhão de pessoas. 23 alcançaram mais de 1 milhão. E aí tem da Tropa de Elite, da Cidade de Deus, enfim. E aí tem uma outra coisa também, que os filmes que fazem sucesso são filmes que apelam para essa questão da violência. Isso cabe também um debate à parte. E aí a gente tem, para falar sobre a questão do cinema, a gente tem as leis de incentivo. Muitas das produções do Nordeste, elas vêm justamente de editais, de apoio, de fomento a essas produções. E aí, depois que o filme é produzido, né, tem a questão da distribuição. E essa distribuição passa pela emissora, a novela que faz propaganda do filme, os programas da emissora. Então, tudo isso tem um impacto, né, como esse filme ele vai chegar até o consumo. E aí aqui, rapidamente, um ranking, né, dos filmes que foram sucessos, tá um pouquinho, né, tem uns 10 anos de desuso, se a gente for ver, né, o cinema mudou um pouquinho nesses 10 anos, e a gente vai ter alguns filmes que vão estar lá embaixo nessa lista e outros que vão, né, subir. Com destaque, né, para Carandiru, né, isso pode prestar atenção aí, que os filmes que estão aí em destaque ou são filmes que são apelativos para a violência ou são filmes que têm realmente um padrão com o que as pessoas estão acostumadas a ver na TV. Como, por exemplo, os filmes de comédia, Se Fosse Você, e Se Eu Fosse Você e Dois Filhos de Francisco, que é uma história baseada na história real, na verdade, de João Zezé. E aí a gente tem as principais produções Globos que foram destaques, né, que conseguiram se destacar e ter um grande impacto no público. Mas, como eu disse, esse impacto no público vai depender de uma série de coisas. Produção, a quantidade de dinheiro envolvido nisso, vai ter também a ver com o retorno. Esses elementos aí que vão fazer com que a pessoa fique, olha, esse filme parece que é massa, tem efeitos especiais, então tudo isso influenciado. Aí eu fiz duas perguntas, né? Se a gente continua abrindo espaço, porque outro ponto, depois que produziu, depois que distribuiu o filme, esse filme chega para o público, mas nem sempre um filme ele fica, um filme brasileiro, ele consegue ficar tanto tempo em cartaz. Então a gente vê que os filmes estrangeiros, eles acabam tendo mais destaque, mais importância,
né, do que um filme brasileiro. E aí, quais são os pontos a ser levantados? Primeiro, né, se a cultura brasileira corre o risco de ser sufocada por essa cultura estrangeira. A gente tem o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul que ganhou o Oscar, né, com o filme Parasita. Então, o louro do Parasita não culminou somente ali, mas todo que começou nos anos 90, quando o Jurassic Park, acho que foi nos anos 90, foi. Nos anos 90 com o Jurassic Park. Quando esse filme chegou lá e ocupou boa parte das salas de cinema. Isso tudo, além de não foi uma discussão tranquila, mas foi embates mesmo com relação a que qual seria o espaço do cinema local, cinema local, cinema da Coreia do Sul, com relação aos filmes estrangeiros. Então, se eu abro espaço para os filmes estrangeiros, eu não tenho espaço para a minha própria produção. E aí as pessoas ficam com aquele discurso de que filme brasileiro não presta. E aí a gente tenta pergunta, né? Se a gente continuar nesse ritmo, a gente corre o risco de ser um país empórico que só consome de fora e expressa o que é, né, das produções internas. A notícia boa é que as pessoas estão procurando mais sobre o cinema brasileiro, seja no YouTube, seja na Netflix, né? Tem até um catálogo bom na Netflix, acho que é isso mesmo. Então no YouTube tem alguns filmes, você encontra alguns filmes completos. E aí aqui alguns pontos das políticas externas da iniciativa ao cinema. A gente tem um ponto que é a sala de cinema, que vão abrindo espaço para o cinema estrangeiro. E as produções, a diferença. Então o Brasil ele sofre um pouquinho, mas não tanto, porque as novelas brasileiras são um sucesso lá fora. Ele sofre por conta da língua. Enquanto que os Estados Unidos, o inglês é falado, né, é a língua que se destaca com relação, por conta dos Estados Unidos ser uma superpotência, temos os países da América Latina, que boa parte fala espanhol. Então, o cinema, né, vizinho latino, ele consegue ter mais destaque do que o cinema brasileiro por conta dessa questão, desse fator da. Bem, surgimento e evolução do cinema brasileiro vai começar em 1896 com os irmãos Matarazzo. E em seguida vem com o filme 1909 chamado Noivado de Sangue. Aí a gente vai ter a concorrência com o mercado de Hollywood nos anos de 1930. Nesse período, os Estados Unidos já começam a se destacar, a Europa vai perdendo força por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, as prioridades da Europa passaram a ser outras. E aí você percebe a diferença. Enquanto o cinema norte-americano ele segue por uma linha mais de ação, o cinema europeu preza mais por uma linguagem mais onde o diálogo prevalece. Então a narrativa é mais lenta, a questão das relações, enfim. Bem, e aí a gente tem algumas coisas a destacar aqui nos anos 30 aos anos 50, né, que são as chanchadas. E as produções cinematográficas que tinham, né, que sofriam críticas porque elas buscavam imitar o cinema americano. E foi aí nos anos 50 e 60 o Brasil deu uma guinada significativa com o Glauber Rocha, que tem os filmes que são referência, que foi referência, por exemplo, o diretor de Parasita, né, Terra em Trânsito, Deus, o Diabo na Terra do Sol. Então, fazendo vários questionamentos. Infelizmente, né, veio o governo civil-militar, que acabou, né, estabelecendo algumas censuras com relação aos artistas que utilizavam a arte como meio de protesto. E aí, dos anos 70 aos anos 80, a gente vai ver um enfraquecimento de algo que vinha até bacana, e aí a gente vai ter um crescimento das pornochanchadas, né, e a gente vai ter alguns atores mesmo envolvidos com essas produções. Bem, cinema novo, Glauber Rocha, qual era a ideia principal? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então não precisava de muita coisa. Então, o que valia era o conceito que ele transmitia ali, trazendo uma série de questões e conflitos relativos ao Brasil. E aí a gente tem Macunaíma, que culmina, né, no finalzinho dos anos 60, trazendo uma série de questões e sendo fruto do livro do Mário de Andrade. Então, o Mário de Andrade lançou o Macunaíma em meados de 1928 e só 40 anos depois é que a obra ganhou uma versão cinematográfica. É polêmica, você tem que buscar ler o livro para entender qual é a crítica que está presente.
Anos 70, anos 80, lembram das pornochanchadas? A gente vai ter a época que o cinema vai estar em crise, as produções que vão voltar para a questão da política vão ter um enfraquecimento por conta do governo da época. E a gente vai ter Dona Flor e seus dois maridos, né, fazendo parte aí da chamada do cinema boca no lixo e pornochanchada. Então a gente vai ter filmes, né, polêmicos. Anos 50 também vai ser um período muito bacana, uma produção brasileira, que vai ser a companhia do Mazzaropi. O Mazzaropi vai produzir, é o nosso Charlie Chaplin. Ele vai produzir muitos filmes onde ele vai trazer à tona a comédia, né? E tem essa coisa interessante. Tá aí. E nos anos 90 aos anos atuais, a gente tem um fortalecimento das políticas públicas, a gente tem nem sempre as salas de cinema elas cumprem as regras, então o governo ele tem que entrar para que esses filmes que sejam produzidos por eles acabem ganhando as salas de cinema e cheguem às pessoas de forma. Aí a gente tem alguns gêneros cinematográficos, né, que é o comédia, que é a comédia, que é um gênero que traz coisas do cotidiano, mas de uma forma divertida. Que é uma cena do filme O Bolo, que trata a religiosidade, né, temas como a religiosidade, sexualidade. Drama, a gente viu um pedacinho. Eu Não Quero Voltar Sozinho, que fala sobre deficiência, fala sobre inclusão, fala sobre a questão da sexualidade, fala sobre tudo isso dentro do ambiente escolar. É um filme muito interessante para a gente ampliar os horizontes. Tem apenas 3 cenários: a escola, a casa e o pátio da. E o filme aborda como um portador de deficiência, que é bem resolvido com a sua deficiência e descobre o amor. E também algumas questões relativas à sua própria sexualidade. Aqui em Tianguá a gente tem algumas produções, né, os maiores produtores de filmes aqui é o Natal Portela, que já tem algumas produções aí no seu currículo. Tem os Povos também, né, que é o Voo Nupcial, que é uma das primeiras animações aqui de Tianguá. E na linha de terror a gente tem o Tirador de Fígado, de Luiz Gonzaga Bezerra. E temos aí alguns filmes também trazendo polêmicas do drama, né, que foram lançados em 2016. Vou falar nisso, falo até uma atualizaçãozinha. E os dois 1 milhão, que é um filme que tem o nosso querido professor Leite como um dos protagonistas. Bem, e é uma pena que não tenha abordado esses pontos. Mas esses aqui são os últimos filmes. Que inclusive estava há uns dias atrás o Caleidoscópio no Vimeo, né, que é uma plataforma de vídeos, né, de filmes, curtas-metragens, muito interessante essa plataforma. E aqui mostra sobre algumas coisas, né, ligadas aos conflitos do cotidiano, né, de personagens ali da narrativa. E onde os personagens eles acabam trazendo à tona alguns questionamentos. Por que ficar? Por que partir? E aqui é uma história real baseada, né, numa pessoa aqui, moradora da própria cidade, que contou com a participação de algumas personalidades. Bem, as produções locais são uma forma de garantir e solicitar uma política pública voltada à cultura e à economia por meio do cinema, que realizadores sentem a necessidade de maior fomento à produção artística local. E é importante que a gente realize filmes que sejam capazes de ampliar esse olhar sobre a sociedade, sobre o cinema local, sobre o cinema nacional, e a partir daí se mobilizar o público, né? Ampliar esse olhar, que são algumas referências. Espero que vocês tenham entendido. Estamos pensando em outras técnicas aí para que esse conteúdo possa chegar com satisfação. Não sei se é essa palavra, mas enfim, seja de forma satisfatória para vocês. É isso, gente. Obrigada.